paper científico recente, é 2017, este universo da ciência que estuda as emoções no contexto do fundraising é novo, é algo que tem sido, sobre o qual tem sido feito algum trabalho académico, mas ainda não é algo que continuamos a trabalhar. Apresentando-me um pouco, eu tenho cerca de 20 anos de experiência em captação de recursos num contexto internacional. Antes da TrekMob e além de um grande universo de clientes com que trabalhamos, de organizações de pequeno, grande e médio porte, no Brasil, com alguns clientes no Chile e na Colômbia, a minha experiência é essencialmente internacional, dá para ver que não sou brasileiro, né? E tenho tido a sorte de trabalhar com grandes organizações do setor, a Anistia Internacional, Greenpeace, Unicef, enfim, bastantes organizações em muitos países, e é sempre um prazer partilhar um pouco daquilo que é hoje a captação de recursos e trazer para esta conversa o Marcelo, que teve a coragem de cofundar uma startup virada exclusivamente para o terceiro setor, ainda mais num estilo de comunicação, num canal de comunicação de vídeos, que vamos ver que podem ser usados em muitos formatos, em muitos canais, para muitos objetivos, mas que hoje são um canal essencial e uma forma de comunicar essencial. Quando nós falamos das emoções e do storytelling, o que é que acontece? Existem, dentro destes estudos, que depois vamos um pouco à frente, ver, o ser humano tem diversas emoções. Hoje a ciência permite avaliar esse tipo de emoção, como se ativam as diversas emoções através de inteligência artificial, de linguística computacional, tanto no texto como nos vídeos e como nas imagens. Existem algumas ferramentas que permitem fazer isso. Quando o Marcelo começar a falar, depois vou partilhar algumas ferramentas aqui no chat que nós podemos usar para testar os nossos conteúdos, para ver como é que nós estamos a comunicar. Mas há coisas que já são bastante reconhecidas. Por exemplo, sabemos que a doação é algo que nos faz felizes. Bom, pode fazer aí o ecrã completo. Vamos mesmo assim. Então, baixa por favor aí para esse primeiro. Está aqui esta pontinha do. Então, nós, olhando para o contexto de hoje, eu trouxe 3 obras de um autor que é de referência para mim, que é um futurologista, que é o Alvin Toffler, que escreveu com intervalo cerca de a cada 10 anos, começando em 1970, começou a prever uma série de coisas que iriam acontecer no futuro. Quando ele trabalha nos anos 70, o choque do futuro, este primeiro livro que aparece e que se tornou uma obra de referência, porque ele criou uma visão que de alguma forma nos iria preparar para o momento que nós estamos vivendo hoje. Continua com a terceira vaga, continua com o power shift, quando há uma inversão de poderes, deixa-se o poder do mídia, o poder da comunicação. Mas, Alcides, a próxima, por favor. Alcides. E o que o Toffler falou é que ele considerou que na passagem da pré-história para a história, e consideramos a pré-história todo aquele tempo até o homem, a humanidade, se começar a comunicar por escrito. Quando a humanidade começou a utilizar o hieroglifo, aquelas formas de comunicação esculpidas no barro, passa a ser a história. E as grandes eras pelas quais a humanidade passou são o momento da agricultura, que, como nós vemos, representa imenso tempo e é um momento caracterizado por trocas de bens. Existe a Revolução Industrial, e que bem ilustrada, bem presente ainda em todos aqueles filmes do Charlie Chaplin, que mostra o Charlot lá dentro das fábricas da alta indústria de Manchester, e que é uma era, Manchester e toda a Inglaterra em geral, e que é uma era caracterizada pela automação de processos e pela inclusão de máquinas no processo produtivo. E vejam como esta curva começa a ser ainda bem
bem pouco inclinada, e depois existe o momento da transformação da informação, que é a era da informação digital, e esta era é, sobretudo, dominada pela troca de informação de uma forma muito rápida, pelos canais digitais, começa pelo telefone, pela televisão, e a partir daí existe toda essa... Vimos que a curva de repente sobe, que é a introdução da robótica, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da genética, e foi esta curva que o Toffler teve a capacidade de antever lá atrás, nos anos 70, e hoje nós estamos mesmo surfando aqui a crista da onda do choque do futuro. Então o momento que nós estamos passando é um momento duro, muito duro para a humanidade de uma forma geral, esta adequação à velocidade, à inteligência artificial, o robô começar a ocupar o papel do homem. Podes passar, Alcides, por favor. E começa a haver, contemporaneamente, alguns problemas que começam a ser levantados. A Cathy O'Neill, que é uma escritora que trabalhou muito tempo, é dos Estados Unidos, trabalhou muito tempo com as questões da publicidade, ela começa a dizer, faz um alerta aqui há cerca de 3 anos, este livro é relativamente recente, que começamos a entrar em armas de destruição matemática. Como é que a Big Data vai fazer aumentar as desigualdades e, de alguma forma, ameaçar a democracia? Então, nós vamos sendo alertados para o momento que estamos a viver hoje. O Julian Assange, que é um cara muito conhecido, australiano, que é mais conhecido por causa do Wikileaks, ele, há cerca de ano e meio, também reúne um conjunto de textos, já no exílio, em que ele diz qual é a liberdade e o futuro da internet. Então existiu uma série de caras altamente inteligentes, muito experientes, que tiveram essa capacidade de nos trazer alguns alertas para aquilo que, quando estamos hoje. Porém, existe alguma coisa que ninguém previa. Podes passar, por favor? Que foi no meio deste momento, já tão difícil para a humanidade, em que ocorre a transformação, aparece a genética, uma mudança de era, a nanotecnologia, aparece o Covid. E nós estamos vivendo 2 momentos extremamente difíceis. Uma pandemia global, passa a redundância, e um momento de uma transformação de era com tudo o que isso traz de dificuldade para a humanidade se adequar. E naturalmente que isto ocorre em uma quantidade tremenda de novidades. Podes passar, por favor, Alcides. E este gráfico acho que ilustra muito bem a velocidade com que as coisas acontecem. É uma publicação, um relatório que foi feito o mês passado, em que mostra a penetração do comércio eletrónico no Brasil. E faz em relação ao comércio tradicional. Vejam que enquanto em 2010 o comércio eletrónico representava 2,1% e em 2009 5,8%, então ao longo de 10 anos tivemos um incremento de cerca de 3,5%. Durante este ano, nos últimos 10 meses, esse crescimento foi de 10%. Enquanto há 10 anos esse comércio eletrónico representava 2,1% do comércio geral do Brasil, ele hoje representa, provavelmente já representa mais, são dados de maio deste ano, 12,6%. Vejam a loucura. Em 10 meses, cresceu tanto como em 10 anos. Trazendo aqui para o nosso contexto do fundraising, vejam quanto as marcas, quanto os profissionais de marketing, os profissionais de marketing digital, da comunicação em geral, como é que evoluiu esse setor. Então, fazer captação de recursos por canais digitais hoje, conseguir espaço, conseguir atenção, não é o mesmo que era há um ano atrás. Quais são as outras consequências? O que é que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo? Podes passar também, Alcides, por favor? A questão das fake news. Vejam a complicação em que nós estamos, a questão das fake news. Se nós pretendemos atrair pessoas, estabelecer relações de confiança com potenciais apoiadores, doadores, voluntários, simpatizantes da nossa causa, temos que considerar que estamos num mundo onde existe o fenómeno das fake news, existe a desconfiança, e
Este fator que nós devemos ter atenção é o nosso conteúdo tem que ser bom, o nosso conteúdo tem que ser de qualidade, temos que ter fontes, tem que ser baseado em pesquisa, temos que prestar contas, porque vivemos este mundo. Próximo, Alcides, por favor. Que traz-nos também esta batalha pela atenção. Vejam que nós hoje estamos a concorrer pela atenção, não só das outras organizações, mas também de todo este novo contexto do comércio eletrónico, desta comunicação massiva que se faz através das redes. Cara, as pessoas estão em casa, não podem sair. Então, o nosso cuidado e a nossa dedicação para com os canais digitais, para com a forma como comunicamos, tem que considerar estes fatores. E há um mês apareceu outro fator aí. Podes passar, por favor, Alcides. Que foi, não sei se tiveram a oportunidade de ver. Se não tiverem, eu recomendo. O filme que está, o Dilema das Redes Sociais, está no Netflix, que nos traz todas estas conversas, tudo aquilo em que o Toffler pensou, que a Cathy O'Neill nos alertou, que o Julian Assange escreveu sobre, está aqui. Em que o consumidor, nós todos passamos a ser os produtos dessa indústria, dessas máquinas. Eu aproveito para recomendar, na quinta-feira, dia 3, há um papo no clube do fundraising sobre este filme, em que vão passar o filme. Está em espanhol a conversa, mas tem o Nick Allen, que é um excelente, um cara que trabalha estas questões dos Estados Unidos há muito tempo. Marcelo Inharre e o Jerónimo vão conversar sobre este tema, o contexto do social e então, o que é que se passa? O que é que estas organizações... Oh, assim, talvez possas colocar toda a audiência no mudo. É para colocar toda a audiência no mudo, pode ser... Não estou no mudo, amor. Ok. Então, como é que isto tudo, o que é que esta indústria toda, o que é que as marcas usam para conseguir fazer, de alguma forma, andar nesta batalha e que nós também devemos usar? Podes passar outra vez, Alcides, por favor? É uma combinação. Enquanto atrás a inteligência artificial, nestes ramos do aprendizado de máquina, em que as máquinas aprendem por tentativa e erro, pela própria experiência, em que existe o deep learning, que são formas já mais que a máquina tenta usar o mesmo mecanismo que a nossa cabeça, que o cérebro usa, representar as relações entre neurónios, foi altamente incrementado quando as ciências humanas entraram nesta conversa. Quando se agregou a questão da linguística. Porque é a forma como o ser humano comunica, é a forma com que nós conseguimos, de alguma forma, não é recordar, como registrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e criou toda uma parte nova da ciência, que é a programação o processamento de linguagem natural, a geração de linguagem natural e o understanding, a compreensão da linguagem natural. E é assim que todos estes fenómenos da correção automática, do Gmail que sugere uma palavra, tudo isto é desta junção do universo humano com o universo da ciência. Isso vai nos levar ao momento... Podes passar, por favor, Alcides? Em que... Desculpem estar em inglês, eu não consegui uma tradução, eu sou muito ruim para desenhar, mas para nós conseguirmos essa relevância, nós conseguimos fazer essa relação que nos permite vencer esta luta pela atenção, encontrar doadores para a nossa causa, da mesma forma que as marcas encontram consumidores para as marcas delas, elas usam aquelas ferramentas, tanto da linguística computacional como da inteligência artificial, para encontrar a relevância, para encontrar a interseção entre aquilo que nós queremos dizer, entre aquilo que nós queremos comunicar e aquilo em que as pessoas... Considerando este contexto todo, como está a humanidade hoje, nós vemos que temos respeitar a inteligência do outro, comunicar de uma forma eficiente,
verdadeira, prestar contas e encontrar as nossas audiências, pessoas que têm interesse em escutar aquilo que nós temos para dizer. Sabendo que, voltando ao início da conversa sobre a questão das emoções, podes passar, Alcides, por favor. Eu trago aqui esta inspiração deste livro, deste filme do Divertidamente, que ilustra muito bem. Este Divertidamente basicamente tem a ira, a raiva, o nojinho, o medo. E o que nós sabemos dos estudos académicos, que vocês depois podem ler aquele paper que deixei no chat, é que existem, e outros livros de referência, depois coloco lá no chat também, quando passar a palavra ao Marcelo, que a indignação, a raiva, é aquela emoção que nós devemos ativar para alguém fazer alguma coisa. O nojinho, o medo e a tristeza devemos evitar ao máximo. São emoções que bloqueiam a ação. Elas bloqueiam a ação. E nós necessitamos, sobretudo, de indignar de alguma forma, fazer a pessoa tomar a iniciativa. Eu quero mudar o mundo, está aqui, e tenho que ativar emoções para isso. E quero fazer parte dessa mudança. Tenho que sentir uma indignação. Alcides, podes passar, por favor? Bom, isto é pena não estar no PDF, porque isto é muito bonito. Isto é um GIF em que a menina, a Felicidade, está aí com o movimento toda feliz, porque é felicidade. E então este misto de conseguirmos passar entre a felicidade, porque a nossa organização é boa, eu comunico emoções positivas, eu comunico um time vencedor, um time que de facto é bom naquilo que está fazendo, agrega ao mundo, muda o mundo, mas por outro lado, podes passar por favor, Alcides? Eu tenho que indignar, porque se eu não gerar esta emoção, as pessoas não vão fazer nada. Tenho um caso recente, interessante, que nós fizemos uma ação de comunicação muito baseada na felicidade e foi ótima para gerar awareness, para gerar visibilidade, mas não resultou nada a nível de captação. Quando trocámos e colocámos um misto, equilibramos com mais raiva, indignámos as pessoas, em si tornou-se uma campanha de sucesso. E esta era uma pequena introdução que eu... Podes deixar de partilhar, por favor? Uma pequena introdução que eu quis trazer para agora começar a desafiar o Marcelo na perspectiva do vídeo, na perspectiva dessa semiótica, desse tipo de comunicação. Como é que nós, afinal, Marcelo, podemos trabalhar o vídeo considerando a questão das emoções, a questão das audiências, as ativações, e conta-nos um pouco aí da tua experiência para ver como é que podemos... Claro que eu peço a todos que façam o exercício mental, olhando para o dia de doar, olhando para o Natal, olhando para os 13º, primeira parcela, segunda parcela, que aí vem, olhando para o trabalho que vocês fazem, para a vossa causa, começarem a fazer o exercício mental de o que é que vocês têm em casa que pode gerar a indignação, fazer a pessoa doar, e aquilo que têm em casa que pode trazer felicidade através de histórias de sucesso, isso tudo. É um exercício para irmos fazendo ao longo do tempo que resta. Marcelo, preparado aí? Boa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alcides, pelo convite. Prazer poder estar aqui com vocês. Um segundinho só sobre a Social Docs. É uma produtora / consultoria especializada em contar histórias de impacto social. A gente usa o vídeo, né, como nossa principal ferramenta. A gente produz muitos filmes de diferentes formatos, tamanhos, mas a sua grande maioria são essa linguagem do documentário, né, esse filme que tem um registro real das histórias reais lá da ponta. E a gente também costuma trabalhar com uma questão de consultoria para ajudar as organizações a contarem suas histórias independentemente do audiovisual. Mas eu vou pegar então já seu gancho, Felipe, falar um pouco sobre o audiovisual, né? Ele é uma ferramenta, enfim, muito, muito consagrada. Talvez é a ferramenta que te permite estabelecer uma relação completa do termo sensorial, né? Porque se você assiste, você ouve, enfim, eu acho que isso faz muita diferença quando a gente pensa contra as outras ferramentas. E mais do que isso, acho que cada vez mais acessível, né?
Do ponto de vista da tecnologia, hoje é possível você trabalhar com audiovisual, claro que tem diferentes camadas, níveis de fazer, mas do ponto de vista ferramental ficou muito, muito acessível. Então, acho que o audiovisual, no final do dia, permite, é a melhor ferramenta para se contar as boas histórias. E você falou uma coisa, Felipe, dessa batalha da atenção, né? Que é uma coisa que a gente advoga muito, assim, a gente entende e acredita muito nesse processo que a gente vive, que é de fato uma guerra pela atenção o tempo inteiro, e é um paradoxo, na verdade, que a gente vive, porque se a gente parar para pensar um pouco na história da informação, se a gente puder dizer assim, a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? A gente nunca, em nenhum momento da vida, teve tanto acesso à informação, ao mesmo tempo que a gente nunca deu tão pouca atenção para as coisas, né? Esse é um grande paradoxo, porque está todo mundo querendo a sua atenção e você está rejeitando dar a sua atenção para todo mundo. Você não dá atenção para quase nada, né? E aí acho que tem um contexto importante do audiovisual, e das histórias, né? Porque a gente vive nesse mundo onde a gente não dá atenção para nada, onde a gente não quer saber das marcas, das organizações, do chefe, dos parceiros, todo mundo quer sua atenção, você não dá atenção, mas tem um momento da sua vida que você para e você mergulha e você dá atenção. E hoje cada um na sua casa no Netflix dando atenção para as boas histórias. Quem é aqui que já não passou por uma maratona e começa a assistir um episódio, vai para o outro, e o outro, e você não para de assistir? Ou mesmo, vamos voltar ainda um tempo para a sala do cinema, é isso, pô. A gente não dá atenção para nada, mas para uma boa história a gente dá atenção. A gente, inclusive, paga para assistir uma boa história, né? Então, as histórias, ela tem essa coisa de tocar muito no nosso emocional, de conversar com o nosso emocional. E isso, obviamente, não é de hoje. Há muito, muito tempo que os seres humanos e as pessoas estão usando as histórias para criar vínculos emocionais entre as pessoas. E o audiovisual, acho que como essa grande motor aí para poder contar as histórias. Ótimo. E obrigado. Concordo assim, plenamente a questão das boas histórias. Há outro ponto interessante, que é nós muitas vezes esquecemos de contar a nossa história, porque ninguém é obrigado a já saber a nossa história. Nós, como organizações, às vezes esquecemos dessa necessidade. Estamos tão envolvidos no nosso trabalho, tão orgulhosos, perfeitamente legítimo, tão orgulhosos da nossa ação, do impacto que causamos, que já pensamos que todo mundo tem a obrigação de saber a nossa história. Mas isso não é verdade. Outras vezes também existe, trabalhamos coisas demasiado técnicas. Eu lembro que um trabalho com o Greenpeace, eles apresentavam as mudanças climáticas assim. Se aumentarmos 1,5% da temperatura global do mundo, tudo vai ser catastrófico. Impacto social, cultural. Gente, eu não entendo nada disso. Não entendo nada disso. Outra vez aparece o empoderamento do sujeito, de direitos. Gente, também ninguém entende nada disso. Temos que fazer uma narrativa mais simples, mais objetiva, focado no problema que queremos resolver, como resolvemos o nosso problema e como é que o outro faz parte da resolução desse problema. O que é que também alguns artigos trazem, algumas experiências que nos trazem essa parte. Eu gosto de dar, eu gosto de doar, eu vou doar, se sentir que faço parte da solução do problema. Então a capacidade de contar essa história, de construir essa narrativa, em que trago o outro para o meu lado, assim, isto era uma expressão muito usada há uns 10, 15 anos atrás lá na Europa, que é não tratar o doador como um caixa automático. Era quase um mantra, foi muito moda representar isto. Não estou só a pedir dinheiro, não vou lá sacar o dinheiro dele. Eu tenho que criar oportunidades para ele fazer parte. Pode ser com a doação, mas fazê-lo sentir que faz parte deste grande time que está a resolver aquele problema social, ambiental, educacional, não interessa. Marcelo, queres partilhar um pouco, trazer aí alguns vídeos teus? Eu passei para o Alcides Os links? Os links. Quero. A ideia agora, não sei Queria se... fazer um comentário só. Queria fazer um comentário antes da gente ver os filmes, em cima do que você está falando, Felipe. Essa coisa de como é que a gente conta essas histórias, né? Se a gente para pensar e, enfim, quando a gente trabalha com os nossos clientes, a gente tenta muito
trazer trazer luz para a consciência deles sobre a coisa da narrativa, sobre como contar as histórias, porque as estruturas de uma boa história, elas são muito universais, elas se repetem o tempo inteiro enquanto estrutura, mas como é que você usa isso de uma maneira estratégica, seja para contar a sua história, seja para contar a história da organização, seja para contar as histórias dos beneficiários. Então, assim, a estrutura é a mesma. Só que quando você vai mudando esse ponto de vista, você tem novas e novas histórias que você pode usar em diferentes contextos também, num contexto de captação de recursos, num contexto de uma conversa com um investidor. Então, quando a gente começa a ter consciência sobre como usar a ideia da história, nossa, isso melhora muito a dinâmica da relação com os doadores e só para finalizar, essa história do próprio doador, assim, como é que o doador pode ser protagonista dessa história, né? Ele é a pessoa que, mais do que fazer parte, ele é um ser ativo ali. Porque, no final das contas, esse doador, quando ele está doando, a história dele está presente lá também, né? Então, acho que é legal a gente pensar desse jeito. E sobre os vídeos, antes da gente assistir, Alcides, como é que você está com os links aí? Você vai compartilhar a tela, é isso? Mas não é possível compartilhar os vídeos, né? Como você sabe, o que a gente consegue fazer é mandar o link para as pessoas assistirem e cada um vai assistir no seu computador localmente. Eu posso mandar o link, você só me disse qual link que eu mando primeiro. Então, acho que a gente pode fazer isso. Queria só dar uma breve contextualizada nos dois filmes, porque eu acho que eles tocam muito nessa coisa de que o Felipe traz, né, dos sentimentos que os filmes podem gerar e que as histórias podem gerar. Então, de um lado você tem a indignação, a gente tem que evitar a coisa da tristeza, mas ao mesmo tempo tem o lado do enjoyment, né? Como é que você cria uma excitação ou cria um mundo possível e apresenta soluções. Então, a gente tem dois filmes aqui que são basicamente duas histórias de criança, uma um pouco menor, um já quase adolescente, e é muito legal a gente colocar eles frente a frente, assistir os dois, porque a gente consegue comparar como é que a gente consegue levar duas histórias por caminhos tão diferentes, gerar sensações e emoções diferentes, e tudo isso tem muito a ver com o contexto. Esses dois filmes foram produzidos pela Social Docs. Alcides, acho que você pode colocar, então, passar o primeiro, o Dakinuro, da ONU. Esse é um filme que a gente fez para a DRTV, então ele passa né, nos canais de TV a cabo e está contando a história da Ana aí. Pessoal, o link para esse vídeo que o Marcelo está mencionando está aqui no chat. As pessoas têm que clicar nele para poder assistir, elas vão assistir localmente, porque eu até posso compartilhar a imagem, mas o áudio não tem como compartilhar. Então vou deixar, o filme tem 1 minuto e meio, vamos deixar 2 minutinhos aí para todo mundo assistir e a gente já volta a comentar. Pode ser?
Boa. Acho que deu tempo aqui, gente. Eu queria fazer só um comentário, que esse é um filme que gera emoções e sentimentos bem fortes. Queria que você guardasse o sentimento que você está sentindo aí, porque a gente vai ver agora um outro filme que vai te levar para um outro lugar, e é esse o debate que eu queria propor aqui, como é que a gente consegue trabalhar as emoções em comunicação e no audiovisual. Antes do Alcides colocar o segundo link, só queria fazer um comentário. Esse é um filme que a gente fez para o Movimento Arredondar. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Arredondar, mas hoje, enfim, em São Paulo, acho que tem no Brasil inteiro, tem muitos lugares onde você vai fazer uma compra e você tem a opção de arredondar aquela compra. E esse arredondamento, ele vai para o Movimento Arredondar, que junta todos esses arredondamentos de tantos consumidores e depois divide isso com as ONGs credenciadas, né? Então, os arredondamentos viram doação. Esse filme que a gente fez para o Movimento Arredondar, ele é um filme que tinha um objetivo muito específico, que é o Arredondar estava entrando no Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar, e os caixas do Pão de Açúcar, a gente precisava convencer esses caras que eles precisavam oferecer o Arredondar. Pensa que esse cara do Pão de Açúcar tem que oferecer o cartão mais, o CPF na nota, não sei o quê, e ainda você quer arredondar. Então a gente fez um filme específico para mostrar para os caixas, e foi divulgado primeiramente na rede interna deles, que a pergunta você quer arredondar era muito importante e precisava ser feita. Então a gente contou uma história aí para poder sensibilizar essas pessoas. Alcides, se você puder então colocar o segundo link, ele é um pouquinho mais longo, a gente volta daqui 3 minutos e meio, e aí eu quero abrir essa conversa aí. Já está disponível no chat para todo mundo, tá?
que eu pararia, eu diria que ela possa... E aí, né, é muito louco perceber como o audiovisual e as histórias são uma ferramenta poderosa de você inspirar sentimento, de você compartilhar as histórias que levam a gente para lugares tão distintos, né? Quando a gente olha a Anne, quando a gente olha o Gabriel, e aí acho que o Felipe traz muito bem, né? Que tipo de emoção você precisa despertar, em que contexto você está, para você gerar ou não gerar doação. São muitas discussões. A gente costuma dar cursos sobre narrativa, impacto social, e esse debate sempre aparece. Felipe, peraí, o quanto que eu apelo, não apelo, mas serve, não serve, o que dou, sempre aparece, e a gente entende que tem prós e contras dos dois lados, assim, e são sempre escolhas, né? Há uma metáfora visual que é... Tira o ar. Metáfora visual que às vezes nos ajuda a construir esse tipo de narrativa, que se pensarmos naquele símbolo da Nike, que eles chamam de squash, nós pensamos que podemos equalizar as nossas narrativas dessa forma. Nós trazemos venha trabalhar connosco, uma mensagem positiva, vamos ao fundo do poço e trazemos a solução. Sim. E isso acaba por ser um movimento, e visualmente é interessante nós olharmos para os nossos, fazermos essa avaliação dos nossos materiais de comunicação, dos nossos e-mails, das nossas peças, tentar fazer esse equilíbrio. O que é interessante é que eu gostei muito deste segundo vídeo, é que a forma como apresenta o problema é bem humorada. O problema está, mas ele está bem humorada. E nunca sentimos aquela coisa da pena, da culpa. A culpa não funciona, bloqueia, só nos faz sentir mal. Responsabilidade, não é nossa responsabilidade a situação daquela criança. Agora, podemos querer ajudar, podemos haver uma empatia que nos faça ajudar. Agora, vamos aqui, vou-te fazer umas perguntas difíceis, Marcelo, ou um pouco mais difíceis. Depois já vamos abrir espaço, nós estamos com 16 minutos até ao final, podemos dar mais 1 minuto ou 2 das dificuldades técnicas. Acho que podem começar a preparar as vossas perguntas, que tentaremos responder dentro daquilo que for possível, com o maior bom coração possível. Podem deixar as vossas perguntas no chat, que nós vamos vendo. Agora aqui as perguntas para o Marcelo nós temos muito aquela questão todos queremos doações recorrentes. E se tu tivesses que analisar uma peça de comunicação para pedir uma doação única, e é um caso, porque provavelmente algumas organizações que estão participando sentiram isso agora durante o pico da pandemia, que ali nos meses de abril, maio, ainda um pouco até junho, houve um aumento grande da doação única, uma doação para a cesta básica, para algo mais assistencialista e emergencial. Porém, isso não é sustentável para as organizações. Então, neste momento, como é que nós poderíamos utilizar o vídeo, o audiovisual, para trazer essa noção de perenidade e não só de emergência? Sim. Como é que podemos utilizar, porque mesmo nestes momentos agora do Dia do Doar, das ações de Natal, ações de fim de ano, sim, pedir uma doação extra para o brinquedo é uma narrativa mais ou menos simples. Toda a criança tem direito a brincar. Mas como é que nós contamos que ela tem direito a brincar todos os dias? Legal. Eu acho que antes de chegar... Bom, vou tentar aqui responder, de fato, uma pergunta difícil, mas eu queria só abrir um parênteses para falar de uma outra questão que acho que vem antes do pedido ou desse filme, como é que a gente faz esse contraponto, que tem um pouco a ver com
com o que a gente chama de ciclo de relacionamento, e a gente, enfim, deu esse apelido de PAR, né, uma sigla PAR, que é o pedir, agradecer e reportar. A gente precisa ter consciência, assim, que isso aqui é uma coisa cíclica e toda vez que você sai para fazer uma campanha, você precisa fazer algum pedido. Uma vez que a doação é feita, você precisa agradecer e depois você precisa reportar, porque só o reporte que vai te permitir fazer o pedido de novo, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter clareza e consciência sobre, mais uma vez, a estrutura narrativa ela é muito parecida para todos os personagens e para cada um desses estágios. Você pode contar uma história de pedido, uma história de agradecimento, uma história de reporte. Então, você precisa ter clareza onde é que você está nessa relação com esse doador, para daí sim começar a pensar que tipo de história você conta para cada um. E aí isso tem tudo a ver com a doação única versus doação recorrente. O que eu penso, a gente, enfim, acabei participando de algumas ações aí durante a pandemia, tanto para clientes quanto ações que eu pessoalmente acabei me envolvendo com essa experiência de captação de recursos e comunicação. Eu penso assim, quando a gente está pensando numa captação, numa adoção única, né, você precisa, a gente pensa majoritariamente naquele doador que não te conhece ou ainda nunca deu atenção para sua causa, ou ele está talvez um pouco mais distante. Então, precisa subir a carga dramática, assim, o nível de despertar de atenção tem que ser grande, tem que ser forte, a gente precisa criar alguma coisa que seja muito, muito impactante para poder ter esse despertar dessa primeira doação, vamos dizer assim, né? que talvez seja uma doação única, mas o despertar aquele é muito, muito forte e a gente tem que criar uma carga dramática muito forte. Eu estou falando isso porque no mundo ideal, todas as histórias têm que ser incríveis, todas têm que emocionar, todas têm que fazer chorar, mas a gente sabe que a vida não é assim, a gente tem histórias mais poderosas do que outras. Então, eu investiria em usar as histórias mais poderosas, mais fortes, nesse despertar de atenção, e uma vez que você despertou atenção, uma vez que a pessoa fez essa doação, prestou atenção na sua causa, você começa a trazer outras histórias, e aí níveis diferentes, pontos de vista diferentes, a história do doador, a história do colaborador, a história de quem, para poder criar essa recorrência. Então, acho que é muito mais como é que você arquiteta esse conteúdo para você não gastar ficha no lugar errado, assim. Eu acho que eu reagiria dessa forma. E aí sim, acho que tem um grande desafio que é como é que eu faço para criar um banco de histórias, né? Que eu possa ir o tempo inteiro contando, porque aqui acho que tem uma outra coisa interessante que é o seguinte: você não precisa ficar contando outras histórias incríveis e coisas maravilhosas e não tem essa vocação, essa dimensão quando você está com um cara recorrente. O que você precisa é contar a história do Gabriel. No mês que vem, olha só como é que o Gabriel tá. No outro mês, o Gabriel tá assim. Assim, é outro nível de atenção. A pessoa quer saber. Ela quer saber como é que isso continua. Então, se você conseguir arquitetar e organizar a sua narrativa e as suas narrativas de forma que você possa ir voltando e contando e recontando e reafirmando, é suficiente para você ir construindo esse diálogo, né? E pensar que o diálogo tem que ser a longo prazo. Acho que tá mudo, Felipe. Uma pergunta que colocaram aqui, que é como eliminar a sazonalidade das doações. Eu acho que nós podemos aqui pensar na dica que o Marcelo deu, do PAR, pedir, agradecer e reportar, e dar continuidade ao ciclo. Pedir de novo, agradecer de novo, reportar de novo. E continuar esse ciclo, ou seja, considerar que um doador que entrou uma vez, ele não doou uma vez, não o podemos colocar numa régua de relacionamento de um doador que doa todos os meses. Temos que pensar numa nova estratégia de ativar aquelas emoções. Talvez aí já seja mais um pedido de continua a fazer parte desta história. O que eu pensaria também, Felipe, é como é que você faz para criar movimentos, e é isso, acho que eu entendo e respeito os tamanhos e complexidade de cada uma das organizações, mas eu estou falando isso de um lugar onde eu já prestei serviços para as grandes organizações, mas eu tenho minha esposa aqui que é atuante de uma organização micro. Então, estou falando isso porque eu acho que talvez, se a gente conseguir, não é ficar
menos dependente da sazonalidade, Tudo mas bom. criar mais momentos. Você não quer fazer isso lá na cozinha? Dele fica lá. Peraí. Cecília, acho que desligou o som. Bom, obrigado. Criar mais momentos onde você consiga fazer ondas mais curtas. Então, assim, tudo bem, tem o final de ano, você vai fazer um pedido no dia de doar, no 13º, e você tem essa onda. Talvez em março, e aqui aí a minha esposa ela faz uma feijoada em março, que é um grande evento importante. Depois, em agosto, você cria alguma outra coisa, aí você vai querendo ter o bingo em agosto, que minha esposa faz. Então, assim, você tem mais picos sazonais para você também conseguir criar meio que mini períodos, assim, de 3 meses, que daí você dá um chute maior, você sustenta a feijoada. Depois você faz o bingo, sustenta... E aí você consegue criar esses movimentos para não ficar umas ondas tão díspares, né? Sim, o Nathan, eu concordo contigo, ou seja, nós podemos definir qual é a regularidade da nossa doação. Perfeito. Ou seja, a doação não tem que ser, e realmente, pensem, se nós tivermos uma doação que, chutar, um ticket médio de doação mensal de R$40, cara, não é mais do que uma doação trimestral de 120. Basicamente, ela tem outro ritmo. E é bem interessante, gostei desta dica. O Nathan está perguntando aqui no chat se eu posso repetir a questão das regras de relacionamento. Sim, o que eu diria é que temos de ter claro que, apesar de ser doador, há doadores diferentes. Há este doador que o Marcelo falou, que é 3 em 3 meses associado a eventos, associado a datas, e já sabemos que no perfil dele ele vai doar de 3 em 3 meses, acionado pela comunicação dele. Perfeito. Tem uma régua de comunicação adequada ao seu perfil. Temos um doador que já doa, que é doador regular, que vem por um canal através de determinado anúncio. Então devemos criar uma régua de relacionamento associada à expectativa que lhe criamos quando o doador chegou à nossa causa. Se temos um doador único, que doou no dia das crianças, no dia de doar, fez uma doação de Natal, é outra régua de relacionamento. Temos que fazer ciclos par, vamos lhe chamar um ciclo par. Outro ciclo de pedido, outro ciclo de agradecimento. Se o cara não doar, mais ciclo de pedido. Também com agradecimento. Porque vamos ver o status dele, a forma como ele entrou na organização, ele é um doador. Não é um estranho, não é um boca de funil, não é um lead que nós queremos converter. Então, esta identificação de cada tipo de doador necessita de um relacionamento especial, considerando a forma como paga, ou o ciclo de doação que ele tem, a forma como chegou à organização. E são segmentações fáceis. Nossas ferramentas fazem isso de uma forma muito fácil. Não é nada que só os grandes é que podem segmentar, fazer comunicação e ter regras segmentadas. Não é. Nós temos atenção a utilizarmos bem os recursos que temos disponíveis. Uma pergunta da Tércia, acho que esta é para ti, Marcelo. Como os vídeos podem ajudar também na prestação de contas para o doador? Oi, Tércia, eu acho que super podem. Assim, a gente tem vários e vários exemplos de histórias de agradecimento mesmo, história de contar o que aconteceu, registrar isso, e aí a gente usa muito a coisa desse registro documental, e aí você, além do discurso, da fala do agradecimento, você vai trazendo os dados concretos aí com arte gráfica, com GCs. Eu acho que é uma baita ferramenta e bastante utilizada, inclusive para que você consiga tá alimentando esse ciclo, né? Eu não quero tirar clientes ao Marcelo, né? Mas quem sabe fazer os stories todos bonitinhos no Instagram e no Facebook e fazer vídeos e TikToks, também sabe fazer isto. De uma forma mais caseira, também pode tirar... Exato. Fazer uma filmagem de um beneficiário, pedir a alguém que trabalhe na ponta, enfim. Não, a parte que, assim, tudo isso que eu estou falando, é claro que quando a gente coloca nossas produções, tem aqui um rigor e um nível, um lugar que a gente quer chegar, enfim, que é tudo uma questão nossa da Social Docs, mas eu quero, então, reforçar aqui o que o Felipe traz, é que o que eu estou falando aqui pode ser feito por qualquer um, assim, de verdade. A gente é muito simples hoje a gente pedir um depoimento real, honesto, de verdade. Claro que vai ter uma questão ali para você editar, mas
mas isso pode ser feito. Inclusive, quando você pensa, eu falei no banco das histórias, e alguém colocou aqui da dificuldade de organizar isso, inclusive quando você pensa na sua régua de produção, talvez você vai ter que ter o seu filme, que é o hero, o herói, o filme principal, mas não dá para você ficar investindo o ano inteiro fazendo 1000 filmes, não tem como. Então, como é que você vai fazendo isso de uma maneira mais leve para dar conta? E aí todos os formatos valem. Eu super concordo, Felipe. Agora temos aqui a pergunta mais difícil da tarde, que vem do Rodolfo, que ele pergunta se podes dar uma ordem de grandeza dos vídeos que vocês têm produzido para avaliar o budget e considerar que vocês estão em São Paulo. Então, vamos lá, Rodolfo. Vou começar pelo final. A gente, sim, o escritório... Bom, hoje está todo mundo em casa já há vários meses, mas a gente está baseado em São Paulo. A gente, apesar disso, já rodou o Brasil inteiro filmando, tá? E em formatos diferentes. Então, assim, nesse período pré-pandemia, a gente levava equipe e, claro, isso gera custo de logística, gera transporte, essas coisas e tal. Mas, bom, alguns clientes toparam e a gente tem essa capacidade de poder deslocar e ir para onde for. E agora, durante a pandemia, na verdade, desde agosto, a gente passou a fazer filmagens no modelo um pouco remoto, ao invés de a equipe inteira vai uma pessoa só, e a gente faz todo o trâmite, todas as filmagens, e eu digo as entrevistas remotamente. Isso nos deu muita flexibilidade para poder filmar em qualquer canto, inclusive a gente acabou filmando numa comunidade quilombola que não podia entrar ninguém, assim, porque estava fechada, Covid. A gente conseguiu uma pessoa de lá para poder ajudar e o filme andou. Então, só para dizer da questão da abrangência e voltar a falar aqui agora da questão dos preços, a gente tem uma preocupação, e claro, tentando manter o nosso nível de excelência e de entrega, mas de tentar ser bastante flexível com relação aos valores. Isso, então, e a decorrência disso é que a gente tem produtos diferentes de audiovisual, tá? Então, tem desde esses filmes do Gabriel, que talvez é o mais sofisticado, é um filme de uns 30 mil reais, tá, de produção. E aí a gente tem umas escalas menores, então a gente tem um produto que é um pouco menor de 18 mil e um outro mais baixo ainda de 6 a 7 mil reais. Então, isso também varia muito de acordo com a produção, de acordo com formatos e como a gente conduz o processo. Então, é isso, fica entre 6, 7 até 30, 35 mil. Foi uma surpresa agradável. Eu estava esperando preços de Hollywood ou seja, e além disso é uma coisa, é um material que é multiplataforma, multicanal. Exato. Dá para replicar. O que a gente costuma fazer, inclusive, Felipe, bom você tocar nisso, porque esse filme, por exemplo, do Gabriel, que vocês viram, ele termina com aquela cartela que convoca as pessoas a perguntar mais, né? E o que a gente costuma fazer frequentemente nos clientes, a gente usa essas cartelas, porque daí você vai mudando os pedidos e os call to actions, e você usa essa mesma história em diferentes formatos e plataformas. Então, você acaba tendo um filme que você pode usar para falar com um grande investidor, você pode ter um filme que fala com o consumidor, e com uma mudança simples de cartela, você ganha, muitas vezes, 3, 4 oportunidades de contato com a mesma história. Muito bom. Muito bom. Chegamos aqui ao nosso tempo. Vamos ver, abrimos para mais uma outra pergunta. Se não tiver, nós vamos fechar. Este vídeo vai ficar disponível a todos ou melhor, esta sessão vai ser gravada. Todo mundo vai ter acesso se quiser. Partilhem com os vossos times, com quem acharem relevante, o vosso diretor executivo, para mostrar que é possível, que é importante, para liberar um budget agora para umas ações de fim de ano, para poder trabalhar com este tipo de questões. E vamos então terminar. Agradeço muito ao Marcelo, agradeço pela participação, com certeza que procurem social docs, LinkedIns, e com certeza que estará disponível para continuar esta conversa com vocês. Aqui da nossa parte, a TrackMob também. Claro, as nossas ferramentas facilitam todo este processo depois de doação, são video-friendly, dá para colocar vídeo nas fichas de doação, então tudo isto é possível de fazer, é rápido e estamos aqui para dar o apoio necessário. Também obrigado ao Fato Relevante por ter organizado e apoiado aqui na divulgação, e a todos e todas que participaram.
Valeu, Felipe. Super obrigado pelo papo, um prazer. Sempre enriquecedor. Obrigado, Alcides. Prazer estar aqui com vocês. E é isso aí. Quem quiser dar uma olhada lá. Posso só fazer um último recadinho, então? A gente, como eu falei, além da produção audiovisual, a gente tem um curso, uma oficina que a gente faz, é uma oficina aberta para qualquer pessoa que quiser se inscrever. Lá no site da Social Docs tem um botãozinho Workshop de Storytelling. A gente abriu ontem as inscrições para a próxima oficina, que vai acontecer dia 8 e 9 de dezembro. E lá é um lugar onde a gente divide metodologia, mostra exemplos, discute, debate e conta bastante história. O que é esta? Quando nós falamos